A chuva caía, pesada sobre a cidade de São Paulo naquela noite, como se o céu estivesse refletindo a tempestade. Dentro de Ricardo Vasconcelos. Empresário de sucesso, dono de uma rede crescente de tecnologia, ele estava acostumado a controlar tudo. Contratos, números, pessoas, mas naquele dia tudo sairá do controle. Uma negociação milionária havia fracassado. Seu sócio traíra e, para completar, ele receberá uma ligação da escola, informando que seus filhos haviam se envolvido em uma briga. Ricardo apertou o volante com força. Enquanto dirigia seu carro de luxo pelas ruas molhadas, seus pensamentos eram um turbilhão. Incompetência, tudo incompetência, murmurou irritado. Ele odiava as surpresas e odiava ainda mais perder o controle. Quando finalmente estacionou em frente à sua mansão moderna, respirou fundo. As luzes da casa estavam acesas, mas algo parecia diferente. Silêncio demais. Abriu a porta com força, sem se preocupar em fazer barulho. Cheguei, anunciou com a voz carregada de irritação. Nenhuma resposta. Seu maxilar travou. Onde estão todos? Ricardo caminhou pela sala, tirando o casaco com movimentos bruscos. A casa estava estranhamente calma. Nem som de televisão, nem gritos, nem passos. Então ele ouviu uma voz suave cantando. Ele parou no corredor, franzindo a testa. Aquela voz não era de seus filhos, nem de alguém que ele reconhecesse imediatamente. Curioso e ainda irritado, ele seguiu o som até o quarto das crianças. Ao abrir a porta, o que viu fez congelar completamente seus dois filhos Lucas, de 8 anos, e Helena, de 6, estavam sentados no chão, próximos um do outro. Ambos pareciam tranquilos, calmos, algo raro nos últimos meses. E diante deles, ajoelhada, estava a Ana, a faxineira. Mas não era isso que o chocava. Ela segurava delicadamente as mãos das crianças, cantando uma música suave, em voz baixa. Seus olhos estavam fechados e havia uma expressão de paz no rosto dela. As crianças a acompanhavam, ainda que timidamente. Ricardo franziu o senho. O que diabos estava acontecendo ali? Ele deu um passo à frente, fazendo o piso ranger levemente. Ana abriu os olhos. Por um instante, o silêncio dominou o quarto. Senhor Ricardo, disse ela, levantando-se devagar, visivelmente surpresa, o senhor chegou mais cedo. Mas Ricardo não respondeu imediatamente. Ele ainda estava tentando entender o que estava vendo. Lucas olhou para o pai. Excitante, pai! A gente estava só. O que está acontecendo aqui? Interrompeu Ricardo, com a voz firme, porém mais baixa do que antes. Ana respirou fundo. Eu posso explicar. Ricardo cruzou os braços. Então explique. Houve um breve silêncio. A chuva lá fora parecia mais intensa. Agora as crianças estavam muito agitadas. Quando cheguei, começou Ana com calma. Brigando, gritando, Helena estava chorando. Ricardo fechou os olhos por um instante. Isso ele podia acreditar. E você achou que cantar resolveria? Disse ele com meu tom de sarcasmo. Mas Ana não se abalou. Não só cantar, respondeu ela suavemente. Eu pedi para eles sentarem comigo. Ensinei uma canção que minha mãe cantava quando eu era criança. Quando eu também me sentia perdida. Ricardo abriu os olhos novamente. Agora observando melhor. Havia algo diferente ali. Lucas não estava com o olhar desafiador de sempre. Helena não parecia assustada ou nervosa. Eles estavam em paz. Isso incomodou. Eles têm rotina, têm regras, têm tudo o que precisam, disse Ricardo, tentando recuperar sua autoridade. Não precisam disso. Ana inclinou levemente a cabeça. Com todo respeito, senhor. Às vezes o que mais precisamos não pode ser comprado. As palavras atingiram Ricardo como um golpe inesperado. Seu olhar endureceu. Cuidado com o que diz. Mas no fundo, algo nele vacilou. Ana respirou fundo novamente, mas não recuou. Eu vejo seus filhos todos os dias, senhor. Eles são bons, muito bons, mas estão carentes. O silêncio caiu pesado. Ricardo deu um passo à frente.
Está dizendo que eu não cuido deles? Não respondeu Ana rapidamente. Estou dizendo que o senhor está ausente. As palavras ficaram suspensas no ar. Lucas abaixou o olhar. Helena segurou a mão do irmão. Ricardo! Ricardo não disse nada, porque pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha uma resposta pronta. Eu trabalho por eles, disse ele finalmente, mas sua voz já não tinha a mesma força. Eu sei, disse Ana com gentileza. E isso é admirável. Mas eles não entendem isso ainda. Eles só sentem sua falta. Ricardo engoliu em seco. Seus olhos passaram pelos filhos. Ele notou coisas que antes ignorava. O leve cansaço no rosto de Lucas. A forma como Helena evitava olhar diretamente para ele. Aquilo não era normal, pai, disse Helena em voz baixa. A Ana disse que a gente pode conversar quando tá triste. Ricardo sentiu algo apertar em seu peito. E vocês estão tristes? Perguntou quase sem perceber. Lucas hesitou, mas respondeu. Às vezes, silêncio. A chuva continuava lá fora. Mas dentro daquela casa, algo havia mudado. Ricardo soltou o ar lentamente. Sua raiva havia desaparecido. No lugar, surgiu algo muito mais difícil de lidar. Desculpa. Ele passou a mão pelo rosto cansado. Eu não sabia. Ana sorriu levemente. Às vezes, a gente só precisa parar para ver. Ricardo olhou para ela, a faxineira, a mulher que ele mal notava. E ainda assim, ela havia feito em poucos minutos o que ele não conseguia fazer há meses. Ele se ajoelhou lentamente diante dos filhos. Ambos o olharam surpresos. E disse ele com uma voz mais suave. Eu estou aqui agora. Helena se aproximou primeiro. Você vai ficar. Ricardo hesitou por um segundo. Então respondeu. Vou tentar. Lucas deu um pequeno sorriso. Era o suficiente. Ana observava em silêncio. Ricardo levantou o olhar para ela. Obrigado, ela assentiu. Eles só precisavam de alguém que os escutasse. Ricardo respirou fundo. Talvez eu precise aprender isso também. Ana sorriu. Nunca é tarde. A chuva começou a diminuir. E naquela casa, pela primeira vez em muito tempo, não havia gritos nem tensão. Apenas silêncio. Um silêncio cheio de algo novo. Esperança.